Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho e já deixa seu like, porque isso ajuda no meu trabalho. É a quinta vez que eu tô gravando esse vídeo, porque todas as outras aconteceu alguma coisa que cortou a gravação no meio. Ou o celular desligava a câmera na minha cara, ou algum aplicativo baixava a notificação, travava tudo e a câmera fechava. Vamos lá, dessa vez vai! Bem, vamos direto ao assunto. O assunto do vídeo de hoje é um pouquinho polêmico. É complicado e eu vejo várias discussões a respeito dele na internet. Eu tenho uma crítica em relação a essas discussões, algumas críticas em relação a essas discussões, mas a gente não vai tratar tudo num vídeo só. Então, assim, tá? O assunto de hoje é meritocracia. Aí, assim, o que é meritocracia? Basicamente, é um sistema de ideias que pregam que o mais importante é o esforço. Ou seja, o mais importante para você ascender socialmente falando, para você alcançar um determinado ponto da sua vida, uma determinada cargo, porque normalmente eles falam mais de emprego mesmo, tá, em termos de o quão alto o seu cargo é, o quão alto o seu trabalho é. Mas assim, quanto mais alto socialmente você ascender, mais mérito você teria. Esse discurso é muito bonito, ele dá aquela massageada gostosa no ego, tá? Ele dá uma massagem muito gostosinha no ego, mas ele tem uns poréns, assim. Eu acho que ele tem uns poréns, contudo, sobretudo, todavia, que a gente precisa pensar. Um deles é que quando você foca muito no ponto final, você esquece que existem outras duas coisinhas aí, que é o ponto de início e a trajetória. Aliás, eu não entendo como é que as pessoas não lembram da trajetória e do ponto inicial, porque a gente vê isso em física o tempo todo, tá? Ou seja, física pode te levar a refletir sobre a vida. Presta mais atenção na aula. Voltando. Se as pessoas tivessem todas o mesmo ponto de partida e as mesmas oportunidades ao longo da vida, beleza, se você comparar só o ponto final, faria total sentido. Mas isso não acontece. Ao longo da vida, as pessoas têm diferentes pontos de partida, ou seja, no início de suas vidas existem diferentes pontos de partida, e ao longo da vida existem diferentes oportunidades, e não necessariamente todas as oportunidades são criadas por você. Algumas dependem das outras pessoas. Uma promoção, por exemplo, não depende exclusivamente do seu esforço. O seu esforço é a parte que você controla. Mas também precisa que o seu chefe enxergue que você está se esforçando. Entendeu? Então, vamos lá. Outro exemplo, que as pessoas falam bastante, e esse eu acho que é um pouquinho cruel, é que se você quiser passar no vestibular, tudo depende do seu esforço. Não. Depende de você estar se esforçando da forma certa e da sua saúde mental. E a saúde mental não é nem tratada direito nisso. São poucas as pessoas que pensam em termos de saúde mental quando estão se preparando ou para um vestibular ou para um concurso. O vestibular é um concurso, né? Então, assim... Então, às vezes, você vê pessoas que estudam o ano inteiro, estudam muito o ano inteiro, chegam na hora da prova e tem uma crise de ansiedade. E olha, a crise de ansiedade é feio e é muito ruim. Quem tem, sabe, né? Mas voltando. A discussão sobre meritocracia no Brasil, ela é muito polarizada, assim, ela é muito bipolarizada, dois lados. Porque, assim, né, quase tudo no Brasil agora tem dois lados. Ou é a direita, ou é a esquerda. Então, se você discorda da esquerda, automaticamente você é de direita. Se você discorda da direita, automaticamente você é de esquerda. Isso porque eu tô pegando leve nos adjetivos usados, tá, gente? Porque, assim, a gente sabe que o que é usado é um pouco mais pra baixo.
Mas voltando. A direita. Você tem a mão, você tem a mão. A direita. Ela defende meritocracia, ela acredita em meritocracia e ela prega meritocracia. A esquerda, ela critica a meritocracia. Mas existe um ponto comum em ambos os casos. Eles valorizam exclusivamente o ponto final. Ou seja, o quão alto você conseguiu ascender socialmente. E como eu disse, isso faria sentido se todas as pessoas tivessem o mesmo ponto de partida e as mesmas oportunidades ao longo da vida, ou seja, os pontos de partida e as trajetórias iguais. Isso não existe. E amor, isso provavelmente não existe em nenhum ponto do planeta. Tem mais ou menos o mesmo ponto de partida, talvez se você morasse na Suécia, tá? Porque a gente sabe que lá o negócio é outro nível. Mas a gente tá no Brasil, tá, meu amor? Então, assim, você tem de pessoas que têm acesso a ótimas escolas particulares a pessoas que têm acesso àquela escola pública que não tem nem rede de esgoto. Isso quando, assim, o buraco não é mais embaixo ainda, tá? Você vê colégios públicos que juntam alunos de várias séries na mesma sala, chão de terra batida. É o caos, tá? Então, assim, a gente tem muito. E sim, tem todo um degradê entre os dois. Não é só ou um ou outro. A gente tem todo um degradê ali no meio. Tá? E voltando. As mesmas oportunidades ao longo da vida não tem nem o que discutir em relação a isso. É óbvio que não tem, tá, gente? Não é porque às vezes você e um outro colega trabalham no mesmo cargo, assim, os dois ocupam exatamente, realizam exatamente a mesma função, e só por uma característica a mais dele acaba tendo uma oportunidade mais que você. Por exemplo, você não teve a oportunidade de fazer um curso de inglês, mas ele teve. Às vezes um parente pagou, uma avó pagou, um avô pagou, uma tia, um padrinho pagou um curso de inglês para ele e ele teve acesso. Ele vai estar em vantagem em relação a você. As oportunidades dele já vão ser diferentes das suas. Porque ele teve a oportunidade de fazer um curso de inglês, você não. Entendeu? Então a gente sabe que se o ponto de partida já não é igual, é óbvio que a trajetória não vai ser. Então é meio óbvio que o ponto final também não vai ser. Existem pessoas que vão ter que percorrer uma trajetória muito maior. Às vezes, para ter acesso a oportunidades parecidas, a trajetória vai ser muito maior. Por exemplo, o caso da menina que é filha de empregada doméstica. Talvez ela não tenha acesso a um curso de idiomas quando era criança, adolescente. Talvez ela só vá ter acesso a um curso de idiomas depois de adulta. Não, gente, não tem problema nisso. O importante é ela conseguir ter acesso. É justo que outras pessoas tenham quando são mais novas e ela não? Não, não é justo. O justo seria que todo mundo tivesse acesso, mas não tem. Ela teria menos mérito por isso, porque tá aprendendo idioma adulta? Não. Se bobear, ela vai dar muito mais valor ao curso do que uma rica de gente que faz curso de idioma quando é mais nova, adolescente, chega na idade adulta, o máximo de inglês que fala é the books on the table. Porque ela tá vendo o que é pagar aquele curso. Tá saindo do bolso dela. Né? Mas aquele negócio, se não é o ponto final a ser valorizado, porque a gente vê que não tem um ponto de partida e uma trajetória igual, o que poderia ser valorizado? Eu acredito, e essa é só a minha opinião, se você concorda ou não, já é contigo. Eu só espero que, se a gente for entrar numa discussão, por favor, aprofunde mais do que as discussões que eu vejo. E não é chamar de esquerdista ou de direitopata ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a trajetória deveria ser valorizada. O quanto a pessoa andou, não o quão longe ela foi. Eu vou explicar. Existem pessoas que não tiveram acesso a um curso, uma faculdade quando eram mais novas, porque tiveram que começar a trabalhar, porque precisavam de um sustento de casa. Mas quando estavam mais velhas, elas conseguiram. Elas não têm menos mérito do que alguém que
fez uma faculdade quando estava com 18, 19 anos. Existem pessoas que trabalham e estudam. Elas não têm menos mérito do que a pessoa que só estuda. Eu acho o contrário. Eu acho que a pessoa que trabalha e estuda tem mais mérito. Porque é muito mais difícil. Amor, você trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, ou o contrário, estudar de dia e trabalhar à noite, porque isso acontece. É muito difícil, é muito cansativo. E você demonstrar rendimento ainda. Não é pra qualquer um, não. É bem complicado. Aí, sim, eu acho que a gente precisa, quando vai falar em mérito, quando vai falar de esforço, eu não tô falando ser justo ou não, tá? Já vou adiantar isso aqui. Não tô falando que, é justo alguém ter que se esforçar mais ou não é justo alguém ter que se esforçar mais. Eu não tô entrando nisso aqui. A primeira coisa, amor, se você tá esperando justiça, esquece. A vida não é justa. Não é. Já desapega da ideia da vida ser justa, bonitinha pra todo mundo. Não é. A vida não é justa. Tá? A gente tá falando de vida prática, real, existente. E ela não é justa. Pode ser menos injusta? Pode. Mas isso se conquista com o tempo. Não é com discussão, é com ação, tá? Mas, voltando. Eu acho que a pessoa que teve que se esforçar mais é a pessoa que mais tem mérito. Por exemplo, eu citei o caso da filha da empregada doméstica. Amor, pra ela conseguir ascender socialmente, vai ser muito mais difícil do que a pessoa que já subiu, já tá num nível social maior. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Quando você nasce, tem um entorno que vai te passar uma série de valores ao longo da sua vida. Tá? Entendeu? Então vamos lá. Essas ideias, esses valores, eles vão te mostrar quais ambientes você pode frequentar, quais ambientes você não pode frequentar. E, gente, algumas dessas coisas são muito sutis. Tá? Por exemplo, você tá numa classe muito baixa, rapidinho já começam aquelas cobranças de já tá trabalhando? Mas você já vai começar a trabalhar? E quando é que você vai começar a trabalhar? Mas você não arrumou emprego ainda? Mas vai fazer o que da vida? Faculdade? Desapega dessa ideia, larga disso pra lá. O importante é você ganhar seu dinheiro e comprar seu carro. O importante é você estar trabalhando. Você vai poder comprar suas coisas. O que fazer faculdade? Mas faculdade o quê? A faculdade é hipervalorizada. Você não vai precisar disso. Ou seja, todo o seu entorno vai te convencer a não fazer uma faculdade. E se mesmo você não fazer uma faculdade, você vai tentar um curso técnico, ou o curso técnico provavelmente a pressão é menor, mas tem que pagar, tá, gente? Então você vai ter que estar trabalhando. Mesmo que você não queira fazer uma faculdade, você resolve fazer um concurso, por exemplo, vai ter uma pressão gigante em cima de você. Você sabe que são muitos candidatos por vaga, você sabe que o seu ensino de base não fala essas coisas, porque o tempo todo vão te lembrar disso. Então, para você conseguir romper isso tudo, meu amor, vai ser bem complicado. Vai ser bem difícil. Então, o esforço vai ser muito maior. A diferença, por exemplo, numa pessoa que já nasceu numa classe social mais elevada. Para quem nasceu numa classe social mais elevada, a ideia de fazer uma faculdade é quase uma consequência natural do ensino médio. Você terminou o ensino médio, naturalmente você vai para a faculdade. Talvez o seu problema, caso você vá para a faculdade, seja se você não escolher um daqueles cursos topzinho, entendeu? Ou seja, direito, medicina ou engenharia. Se você tentar um outro curso que não é aqueles supervalorizados pela sociedade, corre o risco de você ouvir umas merdas, de ter uma pressãozinha pra você mudar de curso, o pessoal ficar falando que é pra inspirar marido e outras coisas do tipo. Tá? E o que torna o negócio meio complicado. Isso quando você não tem uma pressão gigante dos seus pais pra você largar isso de lado e fazer outra coisa, tá? E essa pressão pode ser bem pesada.
Voltando, porque eu só tenho mais 10 minutos de memória da câmera. Voltando, quando a gente fala de mérito e a gente fala de trajetória, quando a gente fala de trajeto a ser percorrido, a gente precisa fazer recortes. Isso torna um negócio meio mais complicadinho um pouco, sabe? Deixa a situação um pouco mais complexa e parece que algumas pessoas têm uma preguicinha de um negócio complicado. Gosta de simplificar ao máximo. Quando você vai analisar o mérito de uma pessoa, você precisaria analisar muito mais do que só o ponto de chegada dela. Só o quão alto ela ascendeu. Você precisaria analisar o ponto de partida e as oportunidades que ela teve ao longo da vida. Por exemplo, esse do filho da empregada, que ela vai ter todo o entorno para ela superar, além da dificuldade, por exemplo, para ingressar numa faculdade. Vai ser bem difícil para ela. Vai ser. Para ela ingressar, para ela conseguir se formar mesmo com cota, vai ser complicado. Ela vai ser desestimulada provavelmente o tempo todo. É diferente da pressão sofrida, por exemplo, por uma menina que é filha de médicos e que querem que ela faça medicina, mesmo ela desmaiando quando vê sangue. Gente, esse desmaiar quando vê sangue é só figura de linguagem, tá? Assim, pra mostrar que às vezes aquela pessoa não tem menor jeito para aquilo. Não tem menor vontade para aquilo. Mas tem a pressão para fazer. Entendeu? Pra menina, pra pessoa que já é filha de alguém que tem um curso superior, ingressar no curso superior também é quase como uma consequência natural mesmo. É esperado que a pessoa faça isso, tá? É esperado que faça, é esperado que estude para passar no vestibular, é esperado uma série de coisas. É uma consequência natural, um direito natural, em termos de direito, tá? Então, para pessoa que, assim, eu não tô falando que não vai ser que vai ser fácil, mas é menos difícil. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou me usar de exemplo também. Eu vou me usar de exemplo. Eu tô fazendo vestibular para medicina. É fácil? Não. Tá? A gente tem que recusar a saída? Tem. Tem que recusar a saída. Agora, em período de pandemia, tá um pouco mais fácil. A gente pode usar o coronavírus como desculpa para tudo. Quase tudo. Se os seus parentes forem minions, não funciona a desculpa da pandemia, não. Você tem que usar outra. É assim, como aqui em casa tem uma cachorra que é doida, eu uso ela. Voltando. Você tem que recusar a saída, você às vezes fica estudando por horas e horas e horas a fio. As pessoas não entendem que você tem que estudar. Como não é uma coisa que elas estão fazendo, não é uma coisa que elas estão vivendo na pele, elas não entendem isso. Elas não entendem, por exemplo, quando a matéria começa a ficar acumulada, que dá desespero. Dá desespero mesmo. Assim, comigo, o desespero paralisa. Tá? Mas é aquele negócio, a gente tem umas facilidades. Por exemplo, eu tenho o privilégio de estar fazendo cursinho. Seria muito pior se eu não tivesse isso. Eu faço um cursinho online. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando de cursinho online e cursinho presencial. Vantagens e desvantagens. Então, assim, a vantagem, já vou adiantar, o online é muito mais barato. A desvantagem é que você precisa ter uma conexão razoável de internet. Entendeu? Mas voltando. Eu tenho privilégio. Gente, eu tenho privilégio de só estudar pra começo de conversa. Se eu tivesse que estudar e trabalhar, o negócio ia estar muito mais desesperador. Tá? O meu tempo seria muito mais apertado. Eu não teria tanto tempo pra estudar. No caso, eu só trabalho em casa. Eu cuido de casa, que é quase como um emprego. Mas assim, né? Se eu não tivesse acesso à internet, eu teria que estudar só por livro sozinha, ter que me virar. Gente, você estudar totalmente sozinho é muito difícil. Não é só questão de disciplina que você precisa ter, é muito mais difícil. Então, aquele negócio, eu tenho uma série de vantagens, uma série de privilégios em cima de quem não tem isso.
Sério, não doeu admitir, tá? Não dói. Então, eu sei que, por exemplo, se a filha da empregada que mal tem acesso à internet, que teve que ralar praticamente sozinha para estudar, não teve acesso a um cursinho online, não teve acesso a um cursinho presencial, ou quando teve acesso a um cursinho era comunitário, ela tem muito mais mérito do que eu. Ah, não doeu, vou admitir. Não dói. Não tô falando que o meu é um mar de rosas, eu tô falando que existem realidades mais difíceis. Só isso. E as pessoas dessas que vivem essas realidades mais difíceis que a minha, têm mais mérito, sim. Fazer o quê? Eu poderia fazer um discurso, caso seja bem sucedido, que foi tudo só o meu esforço particular e ponto final, morreu nota. Poderia. E realmente, eu tô me esforçando pra caramba. Gente, é difícil. E o que torna mais difícil não é nem o tanto que tem que estudar, não. São os outros. Tá? É a mesma coisa quando você é vegetariano. O difícil não é você cortar carne, são os outros. A mesma coisa quando você vai fazer um monte de coisa. Provavelmente o mais difícil são os outros. Não é a coisa em si. Então, gente, era basicamente isso. É entender que não é porque você tem privilégios que significa que a sua vida seja fácil ou que você você não tenha mérito. Só que existem pessoas que passam por muito mais dificuldade e que automaticamente têm mais mérito, sim. Entenderam? Se quiserem me xingar, façam um favor, levantem, vão tomar uma água, um chazinho de camomila, volta aqui pra conversar igual gente. E se você não concorda, se você discorda, por favor, deixe sua opinião aqui nos comentários. Com nível, tá, gente? Fazendo um favor, sem me xingar. E é isso. Se você é alguém que me conhece, a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa questão da meritocracia. Você deve ter minhas redes sociais, no caso meu WhatsApp, porque as minhas redes sociais são terra de ninguém e eu não olho nenhuma delas. Quer dizer, eu olho o Instagram. Eu posto resumo no Instagram. Então, se você não tem acesso a um cursinho e você quer ter acesso a alguma coisa de conteúdo, pelo menos, me segue no Instagram, @Flávia Mazzini. Mazzini com 2 Es, tudo junto. Flávia, Mazzini. Porque eu quase sempre estou postando lá, agora eu vou tentar fazer isso com mais frequência, resumos de naturezas. Ou seja, física, química e biologia. Então, se você não tem uma internet muito topzinha para você ficar assistindo muitos vídeos, mas você consegue ter acesso a Instagram, me segue no Instagram, que eu vou tentar toda semana postar resumos da matéria de ciências da natureza até o Enem. Se possível. Se possível, eu também vou postar lista de exercícios e link de videoaula. No meu blog, eu coloco link de videoaula. madamealdini.blogspot.com.br. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. O Instagram e o blog. Então, sem delongas, acabou o vídeo, gente. Um beijo na alma. Até o próximo.